Observe o ambiente ao seu redor. O que você enxerga? Posso imaginar paredes, uma variedade de objetos e talvez o meu rosto na tela. Mas tente algo diferente. Pare por um momento e observe qualquer objeto específico de forma mais demorada, com atenção total. Algo curioso acontece. O que parecia ser estático e sólido pode começar a parecer mais vivo, quase pulsante. Pode parecer uma ilusão dos sentidos, você pensa. No entanto, a ciência nos mostra que nada está realmente parado. Os átomos que compõem tudo ao nosso redor estão em constante vibração. Com as mais avançadas tecnologias de imagem, conseguimos ver que até mesmo as células se comportam como ecossistemas em fluxo contínuo. Grandes pensadores e filósofos sempre afirmaram algo semelhante. O professor Erich Steinhardt, ao reinterpretar o filósofo neoplatônico Plotino, diz que a matéria é uma ilusão, não uma realidade verdadeira, mas uma simulação enganosa. Embora estejamos falando do mundo físico, é impossível não nos perguntarmos: e quanto a tudo que consideramos essencial em nossas vidas, nossa identidade, nossas ideias, nossas crenças religiosas ou políticas e até nossas filosofias, será que tudo isso é real? Como definimos o que é real? E se algo for realmente real, o que isso significa para nós? De que maneira isso impacta a nossa percepção psicoespiritual, nossa habilidade de compreender a realidade e encontrar propósito e conhecimento em nossa existência? São questões profundas, certamente. Para alguns, essas perguntas podem parecer inúteis, algo a ser ignorado. Mas eu não concordo. Na verdade, sinto que é impossível deixá-las de lado. E sei que muitos de vocês também compartilham dessa inquietação. O que é a realidade, afinal? O que realmente consideramos como real? Estamos vivendo dentro de uma simulação, algo semelhante a uma matriz? E em um contexto relacionado, o que podemos definir como verdade? E o conhecimento, como o alcançamos? Há uma infinidade de respostas para essas perguntas, mas após anos de reflexão, existe uma perspectiva que, acredito, oferece uma visão reveladora. Essa maneira de enxergar o mundo corta através das ilusões e pode transformar para sempre a forma como você compreende a realidade e sua própria vida. E é através da famosa alegoria da caverna, criada pelo filósofo grego Platão, que podemos acessar essa visão. Essa maneira de entender o mundo não apenas tem raízes antigas, como também é uma das abordagens mais intrigantes e complexas para lidar com a ilusão da realidade. Algo que, em termos modernos, poderia ser comparado ao conceito de Matrix, ou simulação. E antes que você pense, já conheço essa história da caverna, quero te assegurar que há insights profundos e pouco explorados sobre essa alegoria, os quais vamos desvendar juntos. Mas primeiro, vamos revisitar o básico. O que realmente representa a alegoria da caverna? Antes de mais nada, quero te fazer um convite. Não é à toa que você chegou até aqui. Você já se pegou questionando a realidade ao seu redor? Se já sentiu que há mais além do que os olhos podem ver, você está no lugar certo. Então, antes de continuar, que tal se juntar a mim nesta jornada de descoberta? Curta e comente. Compartilhe seus pensamentos, porque essa troca é o que torna a busca pelo conhecimento ainda mais enriquecedora. Ao curtir, você não só apoia o canal, mas também se abre para explorar novas perspectivas sobre o que é real, ilusão ou simplesmente uma simulação. A alegoria é um experimento mental tirado de uma das maiores obras de Platão, A República. Nessa obra, Platão, utilizando a figura de Sócrates, compartilha a história com Glaucon, que por coincidência era seu irmão. É interessante pensar como Platão, indiretamente, nos convida a nos colocarmos no lugar de Glaucon, como se fôssemos também seus irmãos, na busca pelo conhecimento. De qualquer forma, através da voz de Sócrates, Platão nos pede para imaginar uma caverna que desce profundamente na terra. Dentro dessa caverna, existe um cenário peculiar e sombrio que lembra muito as metáforas modernas da Matrix. Indivíduos estão acorrentados de forma que só conseguem olhar para uma parede, onde observam sombras que representam toda a realidade que conhecem. Essas sombras podem retratar animais, pessoas e até dramas. O ponto é que essas sombras são a única realidade que eles conhecem, e Platão nos convida a refletir sobre o quanto estamos, nós mesmos, presos a esse tipo de ilusão. Para os habitantes da caverna, esses dramas de sombras são tudo o que conhecem.
Eles se dedicam completamente ao que veem, discutem, debatem e se deixam fascinar por essa realidade limitada, sem nunca questioná-la. No entanto, Sócrates nos convida a se imaginar um cenário diferente. E se um desses prisioneiros fosse libertado? Pela primeira vez, ele se afastaria da parede e descobriria algo surpreendente. Essas sombras são apenas reflexos de objetos que passam diante de uma fogueira. Alguém está por trás dessas projeções, manipulando o que eles veem. Mas ao contrário do que poderíamos imaginar, o prisioneiro não reage com alívio ou gratidão. Ele se sente confuso, aterrorizado até. A verdade recém-descoberta o assusta tanto que ele deseja voltar à segurança do mundo familiar das sombras. Sócrates sugere que o prisioneiro, em seu estado de confusão, talvez precisasse ser forçado a deixar a caverna, pois a realidade que ele está vendo pela primeira vez é simplesmente avassaladora. Ao ser puxado para fora, o prisioneiro é confrontado por algo ainda mais impressionante: o brilho intenso do mundo exterior. A luz do sol é ofuscante, e ele luta para processar essa nova realidade. Seus olhos, acostumados à escuridão da caverna, levam tempo para se ajustar à claridade. Com o tempo, no entanto, seus olhos começam a se habituar. Inicialmente, ele só consegue discernir sombras vagas. Aos poucos, ele passa a ver os reflexos de pessoas e objetos na água. Mais tarde, ele consegue distinguir as próprias pessoas e coisas. Eventualmente, ele é capaz de olhar para o céu e ver as estrelas e a lua, até que finalmente ele pode encarar diretamente o sol. E é apenas quando ele compreende o sol em toda a sua magnitude que ele começa a entender verdadeiramente o que ele é e o que representa. Nosso prisioneiro, agora libertado, mesmo que relutante, tornou-se essencialmente um ser iluminado, com uma compreensão mais ampla da realidade, ao menos em comparação com aqueles que ainda estão presos na caverna, debatendo sobre sombras. Sócrates afirma que, com essa nova sabedoria, o prisioneiro carrega o dever filosófico de retornar à caverna e compartilhar suas descobertas. Contudo, ele hesita, e com razão. Sócrates alerta que, ao voltar, ele será ridicularizado, visto como insano por aqueles que nunca conheceram outra realidade além das sombras. E o desafio vai além da zombaria. Sócrates sugere que, se o prisioneiro tentar libertar outros, enfrentará resistência feroz, ao ponto de ser silenciado de forma violenta. Platão faz aqui uma alusão clara ao destino de Sócrates, que foi condenado à morte pelas autoridades de Atenas por desafiar o pensamento comum e questionar as verdades aceitas. Nesse ponto, é provável que você já tenha captado o paralelo com o mundo em que vivemos. A metáfora da caverna se aplica perfeitamente à nossa realidade. A maioria de nós, e sejamos sinceros, incluindo nós mesmos, está envolvida por distrações e ilusões que não diferem muito das sombras projetadas na parede da caverna. Mesmo que não nos deixemos levar por trivialidades óbvias, como programas de TV rasos, ainda estamos presos a nossas próprias versões de sombras. Quando nos deparamos com uma verdade mais profunda, sua intensidade pode ser esmagadora. E embora muitos afirmem buscar a verdade, a realidade é que, na maioria das vezes, resistimos a ela, principalmente quando ela ameaça o conforto de nossas crenças, abala nossas certezas ou colide com a visão de mundo que construímos. Se por acaso você conseguir vislumbrar alguma sabedoria verdadeira além das sombras que o cercam, tanto a caverna quanto a ideia de uma simulação, se preferir chamar assim, impõe um grande fardo. Assim como o prisioneiro que se liberta, torna-se sua responsabilidade compartilhar essa sabedoria com os outros. Sócrates e Platão defendem que esse é o fardo dos filósofos, daqueles que adquiriram conhecimento. Essa é a essência da alegoria da caverna, um símbolo poderoso com o qual é fácil nos identificarmos. Porém, há um perigo sutil aqui. Muitas vezes, ao entender essa história, podemos cair na ilusão de que não somos mais prisioneiros, que estamos livres e enxergamos além da simulação, acreditando que somos diferentes dos que ainda vivem nas sombras. No entanto, a primeira e mais importante lição é justamente reconhecer que, na verdade, ainda somos o prisioneiro. Somos nós que permanecemos fascinados pelas sombras na parede. Estamos vivendo dentro de uma simulação criada por nossas próprias crenças, opiniões e visões de mundo. Relutamos em deixar essa caverna, e há sempre forças, sejam elas psicológicas, sociais ou até espirituais,
tentando nos puxar de volta para essa zona de conforto. Então, qual é o próximo passo? O que devemos fazer se realmente estivermos dispostos a sair da caverna e aceitar o peso de uma sabedoria mais profunda? Se essa é nossa escolha, precisaremos ir além das interpretações superficiais e mergulhar nas camadas mais complexas dessa metáfora. E chegaremos lá, eu prometo. Mas antes de tudo, há certas lições fundamentais que não podemos ignorar se realmente quisermos compreender a verdadeira sabedoria contida na alegoria da caverna. Essas lições estão em partes anteriores da mesma obra, A República de Platão. Imagine se tudo o que você pensa saber sobre a verdade fosse apenas uma sombra de algo muito maior. O que você veria se finalmente conseguisse escapar das correntes que o prendem em um mundo de ilusões? Como você reagiria ao descobrir que a realidade vai muito além do que seus olhos podem enxergar? A primeira pergunta essencial é: o que o Sol realmente representa na filosofia de Platão? Na alegoria da caverna, o Sol simboliza a verdade suprema, aquilo que o prisioneiro, ao se libertar, deve contemplar diretamente para alcançar o conhecimento real e a verdadeira liberdade. Para entender por que Platão usa o Sol com esse significado, precisamos revisitar a conversa de Sócrates com Glaucon, o irmão de Platão. Glaucon faz a Sócrates uma pergunta profunda e desafiadora. Ele quer saber o que é a forma do bem. Antes de prosseguir, é importante explicar brevemente o conceito de formas, central na filosofia de Platão. As formas são a essência, o arquétipo imutável de todas as coisas. Elas não são meramente representações psicológicas, mas sim arquétipos ontológicos que realmente existem. Por exemplo, embora possamos ver vários gatos no mundo, todos eles são expressões de uma única forma perfeita de gatidade, um arquétipo do que significa ser um gato. O mesmo se aplica a tudo o que existe. No topo dessas formas, encontramos o que Glaucon deseja compreender: a forma do bem. Ele quer que Sócrates explique essa fonte pura de toda bondade, sabedoria, beleza e ordem no universo. Sócrates, no entanto, reconhece que essa verdade é complexa demais para ser expressa em palavras. O máximo que ele pode fazer é oferecer uma analogia, e é nesse ponto que ele introduz o conceito mais elevado no mundo físico: o Sol, citando Sócrates. Assim como o bem, no reino inteligível, é para a mente e o conhecimento, o Sol é para a visão e o mundo visível. Sócrates ainda vai além, descrevendo o Sol como o filho do bem, seu descendente. E essa comparação faz sentido, não é? O Sol é a fonte de vida em nosso mundo. Sua luz e calor sustentam tudo o que vemos e conhecemos na Terra. Sem ele, nada seria visível, e a vida não poderia existir. No entanto, o Sol também nos desafia. Sua intensidade é tamanha que não podemos encará-lo diretamente sem machucar nossos olhos. Ainda assim, por mais vital e grandioso que seja, o Sol é apenas uma representação inferior de algo ainda maior e mais sublime: a forma do bem, que transcende nossa compreensão. Muitas vezes interpretamos essa ideia como uma metáfora, mas acredito que Platão e Sócrates não se limitam a uma comparação figurativa. Eles sugerem uma conexão real entre o Sol e o bem supremo, ambos ligados por uma cadeia ontológica e metafísica que une o mundo visível ao inteligível. Mais sobre isso discutiremos em breve. A forma do bem, como o Sol, pode ser parcialmente compreendida, mas permanece um mistério em sua totalidade, além do alcance das formas tradicionais de conhecimento. Em termos simples, podemos dizer que a forma do bem é o enigma que dá sentido ao mundo, permitindo que a mente humana entenda a realidade ao seu redor. Voltando à alegoria da caverna, essa perspectiva adiciona uma nova dimensão ao papel do prisioneiro liberto ou do filósofo recém-iluminado. Assim como o Sol ilumina o mundo físico, esses filósofos têm a responsabilidade de irradiar bondade e verdade para os outros, vivendo em sintonia com a sabedoria da forma do bem. Esse é o simbolismo do Sol para Platão e Sócrates. Mais adiante, entraremos em detalhes sobre o que realmente significa viver em harmonia com essa forma do bem. No entanto, antes de podermos compreender totalmente esse conceito, há um mistério fundamental que precisamos explorar. O que significa, afinal, adquirir conhecimento e ser verdadeiramente sábio? Aqui começamos a responder perguntas essenciais. O que é o conhecimento? Como o obtemos? Qual o seu valor?
O que significa ser sábio e liberto das amarras da caverna ou da simulação, segundo Platão e Sócrates? E talvez a resposta seja diferente do que muitos imaginam. Podemos alcançar essa sabedoria? Afinal, Sócrates é famoso por declarar que tudo o que sei é que nada sei, e foi nomeado pelo oráculo de Delfos como o homem mais sábio de Atenas por justamente reconhecer isso. Há uma verdade profunda nessa afirmação, mas também nuances que exploraremos até o fim deste vídeo. Imagine um mundo onde o conhecimento não é apenas uma questão de ver ou ouvir, mas de transcender a própria realidade. O que você faria se descobrisse que o caminho para a sabedoria estivesse escondido em uma simples linha? Como a geometria, a matemática e a filosofia podem se unir para revelar segredos tão antigos quanto a própria humanidade? Precisamos entender um conceito-chave que está no cerne da busca por sabedoria e reflete a jornada de saída da caverna, a famosa alegoria da linha dividida. Ela aparece em A República antes da alegoria da caverna e serve como uma introdução à mesma. Sócrates explica que essa linha dividida, composta de 4 partes, ilustra diferentes níveis de pureza no conhecimento, criando uma espécie de hierarquia do saber. Esses 4 níveis de conhecimento são eicásia, pistis, dianoia e noesis. Cada um desses estágios representa um tipo de compreensão ou cognição. Traduzir esses termos do grego antigo para línguas modernas não é tarefa fácil, pois o contexto original se perde em parte, mas é o melhor que podemos fazer, já que não falamos grego. Primeiro temos a eicásia, que é o conhecimento baseado em imagens, semelhanças e opiniões. Na alegoria da caverna, isso se refere ao entendimento limitado das sombras projetadas na parede, que os prisioneiros confundem com a realidade. Em seguida, a pistis, que costuma ser traduzido como crença ou fé. Nesse contexto, pistis seria o reconhecimento dos objetos que passam diante da chama e que causam as sombras na parede. Se usarmos o exemplo de um gato, pistis não seria o desenho de um gato, mas sim o próprio gato em sua forma concreta. Ao nos movermos de pistis para a dianoia, cruzamos um limite importante. Deixamos para trás o conhecimento que está limitado ao mundo físico e adentramos formas de saber que pertencem ao reino inteligível, algo que transcende o que podemos tocar ou ver. Segundo Platão e Sócrates, o conhecimento que reside na mente é hierarquicamente superior ao conhecimento meramente físico. O primeiro nível desse conhecimento superior é a dianoia, nossa habilidade de usar lógica e matemática. Na alegoria da caverna, esse seria o momento em que o prisioneiro começa a explorar o mundo exterior, mas só consegue enxergar reflexos na água, ainda incapaz de olhar diretamente para o sol. E falando no sol, chegamos à noesis, que é a compreensão direta das formas, o nível mais alto de conhecimento. É uma apreensão profunda, abstrata e sutil, sobre a qual nos aprofundaremos mais adiante. Esses são os 4 níveis de saber delineados na linha dividida de Platão. Contudo, há algo mais a ser dito sobre a própria linha. Ela contém características especiais que revelam o conhecimento esotérico e a sabedoria multidimensional presentes nas ideias de Platão. Quando seguimos cuidadosamente as instruções de Sócrates para construir a linha, descobrimos que ela se baseia em uma proporção muito especial, a proporção áurea. A proporção áurea é amplamente reconhecida como uma expressão de beleza ideal, presente tanto na arte quanto no design, e também encontrada na própria natureza. Representada pela letra grega φ, essa proporção aparece em muitas aplicações matemáticas. E como você talvez saiba, Platão era fascinado por geometria. Na entrada de sua academia, uma inscrição avisava que ninguém alheio à geometria entre aqui. Platão era um estudioso fervoroso da geometria euclidiana e dos elementos de Euclides. Mas o conceito de geometria sagrada, que tanto interessava a ele, vai muito além da geometria tradicional. Um pesquisador dedicado chamado John Bremer fez uma descoberta impressionante em A República de Platão. Após contar detalhadamente cada sílaba da obra, que contém mais de 200.000 palavras, ele revelou algo surpreendente. A linha dividida de Platão, além de ser uma metáfora filosófica, divide literalmente a obra em uma proporção áurea. Sim, você ouviu corretamente. Platão
organizou a República de modo que a analogia da linha dividida estivesse situada exatamente na proporção áurea. Essa revelação é fascinante e nos faz imaginar o planejamento minucioso envolvido para alcançar tal façanha. E isso é apenas uma parte das complexidades ocultas de geometria sagrada e harmonia pitagórica presentes no trabalho de Platão. O ponto aqui é que a obra de Platão é uma verdadeira camada de significados ocultos, como uma pirâmide literária repleta de segredos. Agora que entendemos a linha dividida, os 4 tipos de conhecimento e a hierarquia entre eles, ganhamos uma nova perspectiva sobre a alegoria da caverna. A jornada do prisioneiro liberto ilustra perfeitamente esses diferentes níveis de saber e a ascensão progressiva rumo à compreensão mais elevada. Em resumo, se você deseja realmente conhecer e compreender algo em profundidade, não basta se basear apenas em suas sensações, opiniões ou na aparência superficial das coisas. Não quero dizer que formas mundanas de conhecimento como eicásia e pistis estejam erradas. Elas são necessárias. No entanto, se o objetivo é nos libertarmos da caverna, precisamos ir além. É fundamental questionar logicamente, desafiar nossos próprios preconceitos e comportamentos. Devemos envolver essas informações em raciocínios lógicos, observar o contexto em sua totalidade e analisar o conhecimento sob diversas perspectivas. Caso contrário, estaríamos apenas buscando preservar nossa visão de mundo e nossas próprias opiniões. Agora você pode estar se perguntando: isso não parece esotérico o suficiente? Sabia que você pensaria assim. Por isso vamos nos aprofundar. Mesmo que você já tenha refletido sobre tudo o que discutimos até agora, acredito que ainda não ouviu o que estou prestes a compartilhar. E se todas essas ideias, a caverna, o sol, a linha dividida, não fossem apenas metáforas sobre como pensar? E se não representassem apenas uma hierarquia epistemológica, uma gradação de pureza do conhecimento, como mencionei antes? E se, na verdade, elas fossem um verdadeiro mapa da realidade? E se não estivéssemos vivendo apenas metaforicamente em uma caverna de sombras, mas sim em uma simulação limitada ou distorcida? E se, como o prisioneiro, pudéssemos escapar dessa ilusão e ascender a uma realidade mais elevada? Os sábios platônicos afirmavam que a realidade é composta por uma vasta rede de forças, seres e arquétipos, e que habitamos a extremidade inferior dessa rede, no ponto mais distante dessa hierarquia. A boa notícia, no entanto, é que até certo ponto, ainda há debate sobre isso, podemos subir essa corrente em direção a formas superiores de conhecimento e realidades mais elevadas. Essa corrente nos conduz à bondade transcendente. Quando falamos anteriormente sobre a unidade, ao nos referirmos à forma do bem, estávamos abordando um conceito que os sábios platônicos exploraram profundamente. Entre eles, destaca-se Próclo de Atenas, que viveu entre 412 e 485 d.C., foi o líder da Academia Platônica reavivada. Antes de seguir adiante, vale a pena reconhecer o brilhantismo deste homem. Prolífico além da medida, ele escrevia com uma dedicação quase sagrada, como se estivesse constantemente inflamado por um propósito maior. Desde jovem, Próclo foi considerado um prodígio, dominando a matemática e a lógica. Ainda em seus 20 e poucos anos, ele assumiu a liderança da Academia de Platão, após seu mestre, Ciriano. Próclo dedicou sua vida inteiramente à busca da sabedoria em todas as suas formas, e há até relatos de eventos milagrosos associados a ele. Estamos falando, portanto, de um verdadeiro filósofo, mago, sábio e gênio. Para Próclo, a linha dividida é algo muito mais profundo, uma joia oculta da sabedoria pitagórica. E aqui, cabe uma breve pausa para contextualizar o que é o pitagorismo. Derivado do pré-socrático Pitágoras, o pitagorismo é uma tradição filosófica e mística que combina elementos de geometria e harmonia com ensinamentos espirituais. Acredita-se que Platão tenha sido influenciado por essa escola de pensamento, já que muitos temas pitagóricos aparecem em suas obras. Agora, voltando ao conceito da linha dividida. De acordo com Próclo, essa linha não se refere apenas à epistemologia, mas revela um mapa metafísico e ontológico da realidade, que guia a ascensão do prisioneiro da caverna para esferas superiores de conhecimento. O professor Peter de Hoyne, em seu artigo A Metafísica da Linha Dividida em Próclo, destaca exatamente essa perspectiva.
Essa interpretação coloca a linha dividida como um verdadeiro mapa da realidade, algo muito além do simples conhecimento. E como se realiza essa jornada de ascensão? Bem, talvez a resposta não seja inicialmente atraente para todos, mas envolve a matemática. Antes de descartar essa ideia por achar a matemática tediosa, pare e pense. Por que a matemática tem uma capacidade tão misteriosa de descrever a realidade? Como algo que inventamos consegue se alinhar tão perfeitamente às leis físicas do universo? É uma questão intrigante, e ao mergulharmos mais fundo nesse tema, podemos chegar a compreensões que realmente transformam nossa maneira de ver o mundo. Primeiro, gostaria de esclarecer que não estou falando sobre a notação matemática, os símbolos que usamos para representar conceitos. Estou me referindo às verdades para as quais esses símbolos apontam, seja qual for a natureza dessas verdades. É claro que nunca conseguimos capturá-las plenamente, tampouco localizá-las no espaço físico, mas conseguimos utilizá-las de maneira lógica e eficaz, provando sua validade constantemente. E não apenas no papel, mas em praticamente tudo que criamos e utilizamos no mundo. Pense em quantos carros estão nas ruas neste exato momento, ou em quantos aviões estão cruzando os céus, ou até mesmo na quantidade massiva de vídeos sendo transmitidos pela internet. Tudo isso é possível graças à matemática e à lógica, mas não apenas à matemática em si, e sim às verdades mais profundas que ela revela. Mas afinal, o que são essas verdades? E por que nossa mente consegue acessá-las por meio da matemática e da lógica? É nesse ponto que, mesmo para mim, alguém que não gostava de matemática na infância, um calafrio começa a surgir. De acordo com Proclo, nosso intelecto, o nous, como é chamado em grego, não é algo exclusivamente nosso. Nós participamos dele, mas ele não nos pertence completamente. Assim como na alegoria da caverna de Platão, o intelecto, o nous, é uma projeção em nossas almas e mentes, assim como os princípios e verdades superiores que existem nesse reino abstrato. Essas realidades superiores projetam sombras no nível da realidade em que vivemos. De modo semelhante, há uma sombra de uma realidade mais elevada projetada nas profundezas de nossa psique, e é justamente por meio dessa sombra que conseguimos reconhecer aspectos dessas realidades superiores e aprender sobre elas, utilizando ferramentas como a matemática e a lógica. Citando novamente o artigo do professor, formas matemáticas constituem uma subclasse de todo o reino das formas dianoéticas. Segundo Proclo, é por projeção, ou trazer à tona, prová-lusa, e desdobramento, excelitusa, dessas logoinatas, das quais a alma é essencialmente constituída, que a razão discursiva gera toda a multiplicidade das ciências e teoremas matemáticos. Peter Doan, 2018. Mas o que isso realmente significa? Em essência, confirma o que sugeri anteriormente. Esses logoi, ou formas inteligíveis, são as verdades superiores às quais a matemática e a lógica nos conduzem. São projeções dessas formas intermediárias que, como sombras, se manifestam em nós, emanando de uma verdade maior, algo que nossa realidade limitada não consegue apreender por completo. No entanto, é possível compreendê-las em certa medida, utilizando nossas almas, em especial nossas faculdades racionais, como a dianoia e a noesis. De acordo com Proclo e muitos outros platonistas, o desenvolvimento dessas faculdades racionais é essencial. Elas estão nas partes superiores da linha dividida, e trabalhar em sua evolução é um passo crucial para o crescimento espiritual e intelectual. Esse desenvolvimento das faculdades racionais é fundamental para a nossa libertação da caverna. Como Proclo sugere, essas formas intermediárias são princípios racionais que constituem a essência da alma. Por isso, somos capazes de compreender essas formas em um nível que corresponde à nossa natureza humana. Proclo afirma que podemos usar essas faculdades para subir na escada da realidade, ou seja, ascender a níveis mais elevados de realidade por meio de um conhecimento mais profundo. Essa visão contrasta radicalmente com a maneira comum como enxergamos matemática e lógica nos dias de hoje. No entanto, essa perspectiva não é exclusiva dos antigos filósofos. Alguns matemáticos contemporâneos se consideram platonistas, ou mais especificamente, platonistas matemáticos. Roger Penrose, famoso físico ganhador do Prêmio Nobel, é talvez o mais notável entre eles.
Ele se identifica como um platonista matemático por acreditar que as verdades matemáticas realmente existem em um reino invisível, o que ele chama de reino platônico. Esse reino só pode ser acessado à medida que aperfeiçoamos nossas mentes. Essencialmente, nosso mundo, nossas mentes e até mesmo a própria natureza refletem esses princípios matemáticos superiores, essas realidades elevadas e formas intermediárias, em uma correlação que poderíamos resumir como: assim como é, em cima, é embaixo. Se você quiser aprofundar nesse tema, continue assistindo ao vídeo. Espero ter conseguido conectar esses pontos de maneira clara para você, pois esse é um assunto que realmente desperta minha alma e instiga minha curiosidade. É o tipo de conhecimento que, ao ser revisitado constantemente, começa a transformar sua mente. Ele altera a forma como você percebe a realidade, desperta um senso de admiração e faz com que você passe a apreciar, talvez até venerar, a beleza do mundo e da própria existência. Isso nos leva a um conceito que prometi explorar mais a fundo, o nível mais elevado de conhecimento, o noesis. Se você se lembra da alegoria da caverna, esse é o conhecimento representado pelo prisioneiro que finalmente contempla o sol diretamente. Simplificando, noesis é uma experiência direta, uma compreensão intuitiva de uma forma. No entanto, esse conceito é desafiador de explicar, talvez o mais complexo de todos os que abordamos até agora. O que acontece quando nossa mente se desliga das preocupações diárias e se orienta em busca de algo muito maior? Como é possível escapar da caverna de ilusões que nos prende e finalmente enxergar a verdadeira luz da realidade? Embora esteja longe da nossa experiência cotidiana, noesis é, paradoxalmente, o conhecimento mais puro e verdadeiro. Para esclarecer melhor, vamos voltar ao ponto inicial. Encontrei uma explicação interessante que distingue dianoia de noesis. Enquanto a dianoia está mais relacionada ao raciocínio discursivo, noesis ocorre quando a alma se desliga de preocupações egoístas e se orienta em busca do bem. Essa mudança de foco permite ver as coisas como elas realmente são e em suas verdadeiras interconexões. Passamos então a pensar, julgar e agir de maneira mais alinhada com a lei natural e a razão, harmonizando-nos tanto com o mundo exterior quanto com o nosso próprio interior. Essa explicação é válida, mas ainda um tanto superficial. Vamos então mergulhar mais fundo e desafiar nossa compreensão ao explorar o pensamento de Plotino, o brilhante filósofo que é considerado o fundador do neoplatonismo. Se você não está familiarizado com seu estilo, Plotino é frequentemente descrito como um místico filosófico, quase um contemplativo, semelhante a um yogi. Ele é um exemplo perfeito de alguém que parece ter escapado da caverna de Platão por meio de uma experiência mística ou uma transformação profunda da consciência. O que se segue será uma combinação de citações e paráfrases das obras de Plotino, principalmente de suas Enéadas, além de insights do professor David Hunt. Para Plotino, noesis é uma forma de contemplação profunda que nos conecta a um nível mais elevado da realidade. Ele sugere que os diferentes níveis de realidade correspondem à intensidade da contemplação que ocorre neles. De acordo com Plotino, uma alma alcança o reino intelectual, o reino do nous, o nível mais elevado da mente, quando é capaz de contemplar uma realidade. Nesse estado, a consciência se alinha com a ordem superior da realidade, pois em um sentido profundo, toda a realidade é noesis, uma forma de cognição. Assim como a vida física tem diferentes níveis de organização, a mente também possui diferentes estratos. Há, portanto, uma espécie de versão mental desses estratos, onde a afirmação de Plotino, o pensamento mais claro é também a vida mais elevada, ganha sentido. A vida mais elevada está diretamente relacionada ao pensamento mais elevado. A suprema forma de vida é também o pensamento supremo, e assim por diante, até os níveis mais baixos de existência. Isso pode soar abstrato, e de certa forma é, porque não podemos descrever completamente esses níveis de contemplação ou conhecimento. Esses estados místicos de consciência que estão além da caverna platônica só podem ser vividos, não explicados em sua totalidade. Plotino tentou descrever esses estados em seus escritos, mas como ele mesmo reconhecia, as palavras nunca poderiam se equiparar à experiência direta. A verdadeira compreensão de noesis não pode ser capturada pela lógica ou pela matemática. Se fosse possível descrevê-la dessa forma,
estaremos falando de um nível inferior de conhecimento, abaixo do que Noesis realmente representa. A contemplação que Noesis envolve significa que a psique, ou alma, atingiu esse nível de realidade. Em outras palavras, a alma não apenas compreende esse nível, mas de certo modo torna-se parte dele. Agora que percorremos a escalada simbólica da linha dividida, chegamos ao núcleo da verdade por trás da caverna de Platão. Parafraseando tanto o artigo quanto Plotino, podemos dizer que todo conhecimento é, na verdade, autoconhecimento. Isso ocorre porque a alma só pode alcançar o conhecimento das formas superiores quando é capaz de se elevar. E essa elevação só acontece quando a alma se torna, de certa maneira, a própria forma que ela contempla. Como Plotino coloca, de que forma simples de intuição alguém poderia compreender o que transcende a própria natureza do intelecto? A resposta é, reconhecendo a semelhança desse algo superior em nós mesmos. Mas como podemos nos tornar semelhantes ao que é superior enquanto ainda estamos presos ao que é inferior? Como podemos, estando no reino das sombras, limitados pela caverna, ascender a algo maior? Isso se dá por meio da incorporação do superior em nossas ações, pensamentos e formas de ser. Para expandir nossas mentes, precisamos reconhecer que já carregamos um traço do que é superior dentro de nós. Há uma sombra projetada em nossa psique que reflete a verdade do mundo superior. Segundo Plotino, uma centelha do bem, em sua forma mais elevada, reside em nossas almas. É através dessa semelhança que podemos formar uma ideia do verdadeiro arquétipo que nos transcende, percebendo-o a partir da conexão com o nosso intelecto. Nossa tarefa é aprender a reconhecer esses vestígios do mundo superior e dessa verdade mais elevada dentro de nós mesmos, em nossas mentes. E fazemos isso ao buscar continuamente o conhecimento e a verdade, deixando de lado preconceitos e o ego, para valorizar acima de tudo a verdade e a beleza. Devemos também refletir sobre as várias maneiras pelas quais a forma do bem se manifesta neste mundo e como as verdades mais profundas, incluindo as leis matemáticas, são reflexos dessa essência. Aos poucos, começamos a desvendar esse mistério, compreendendo melhor a natureza dessa forma enigmática do bem. E ao compreendê-la, nos aproximamos mais dela. Em termos simples, estamos nos movendo em direção a nos tornarmos semelhantes ao divino. E já que toquei na palavra divino, um conceito que muitos consideram delicado, quero fazer uma pausa para refletir sobre o quanto essa ideia difere da visão convencional de fé e espiritualidade. Frequentemente, a espiritualidade se resume a afirmar: eu acredito nisso, pertenço a este grupo, rejeito aquele outro. Embora isso não diminua a crença de ninguém, vale a pena questionar onde esse tipo de pensamento se encaixa na linha dividida de Platão. O que realmente importa é como você age, como você pensa e como você vive. O essencial é se sua psique está em constante ascensão, em busca de uma compreensão mais profunda de si mesmo e da realidade ao seu redor. Para atingir essa forma elevada de conhecimento, ou melhor, esse estado de ser, precisamos passar por uma transformação interna, quase como uma alquimia espiritual. Inevitavelmente, nos aproximamos do misticismo, porque essa mudança não é apenas intelectual, mas uma reconfiguração de nossa identidade. Compreendemos que somos emanações de algo mais elevado e verdadeiro. Essa realização provoca uma mudança radical em nossa perspectiva. Nos preocupamos muito menos com as sombras ilusórias que nos cercam. Ao nos libertarmos da caverna, deixamos de ser governados pelo ego e por associações superficiais. Estamos, em vez disso, focados em incorporar uma sabedoria arquetípica e transcendental, algo que buscamos ao longo de toda a vida. É exatamente por isso que Plotino é visto como um platonista introspectivo, quase como um mestre espiritual. Ele enfatizava a importância da contemplação profunda, o que hoje chamaríamos de meditação. Através dessa prática interior, começamos a perceber as sombras do mundo superior, a verdadeira luz que brilha dentro de nós. Próclo não apenas se dedicava intensamente à escrita e ao rigor matemático e lógico, mas também praticava a espiritualidade de maneira profunda, realizando orações e rituais várias vezes ao dia. Outro exemplo que vale mencionar é o de um filósofo platônico que, além de suas contribuições intelectuais, também atuava como sacerdote no templo de Delos. E claro, temos Sócrates, que aceitou sua morte com serenidade, pois sabia que esse era o caminho mais coerente com a forma do bem.
Ele poderia facilmente ter evitado a execução, mas escolheu a virtude e a coerência moral. Essas figuras não apenas tocavam o território místico, mas sentiam essa dimensão como uma realidade viva em suas vidas. O mais importante é que para nenhum deles, essa conexão espiritual foi alcançada à custa do pensamento crítico ou da educação. Pelo contrário, essa espiritualidade representava o ápice do desenvolvimento intelectual e pessoal. Esse pensamento ressoa profundamente comigo, pois é o tipo de abordagem que sempre buscarei adotar, mesmo que nem sempre tenha sucesso. Agora imagine se pudéssemos aplicar essa mentalidade à educação, à busca pela sabedoria e ao crescimento psicoespiritual. Imagine o poder de alquimizar essas áreas da vida. Isso se conecta diretamente ao que Platão prescreve na República, a ideia de governar bem a própria alma. Para Platão, o estado ideal, no qual as três partes da alma estão em perfeita harmonia, é chamado de justiça. Vou falar mais sobre essa ideia neste vídeo, e esse é um ponto de transição para algumas reflexões finais. Estamos lidando com conceitos vastos sobre o que é conhecimento e o que é realidade, mas não são ideias meramente teóricas. Há uma dimensão pessoal muito profunda nisso, pois, ao nos aproximarmos desse estado de harmonia interior, nossas almas se tornam mais alinhadas à forma do bem. Pessoalmente, enquanto produzia este vídeo, percebi um aumento significativo no meu senso de admiração e inspiração. Sinto-me mais motivado, minha mente está mais clara e meu caminho parece mais definido. E falando sobre encontrar o caminho, não posso deixar de mencionar algo que considero crucial, ainda que não possamos explorar profundamente agora. Acredito que essa jornada para fora da caverna de Platão se alinha muito com o conceito de individuação proposto por Carl Jung, um dos meus filósofos favoritos. A individuação é o processo de nos tornarmos quem realmente somos, nosso verdadeiro eu. Tem um vídeo inteiro dedicado a esse tema que você pode conferir aqui. Embora ainda não tenhamos completamente escapado da caverna em um sentido mais profundo, acredito que, com sorte, tenhamos alcançado um novo patamar. De acordo com a alegoria da caverna, o que precisamos fazer agora é retornar às sombras e libertar alguém, ou talvez uma parte de nós mesmos. Para tornar isso mais prático, proponho que nos concentremos em identificar as sombras mais insidiosas em nossas vidas, eliminá-las gradualmente e buscar elevar nossa psique a níveis mais altos. Espero que você também embarque nessa jornada. Como sempre, o progresso é feito em pequenos passos, e essa é uma missão para a vida toda. Talvez, após décadas vivendo dessa maneira, avançando passo a passo e gradualmente compreendendo a verdadeira essência do bem e como sua luz nos alcança, possamos fazer como Sócrates, não ao beber cicuta, mas ao elevar nossa alma, experienciar a presença desse sol interior, sua glória infinita e transbordante, seria o ápice da jornada. E se algum dia chegarmos a esse estado supremo e indescritível de liberdade, se realmente nos libertarmos da caverna e da simulação, talvez finalmente compreendamos o que Sócrates quis dizer quando afirmou que sabia que nada sabia. Após uma jornada tão profunda e transformadora, quero agradecer de coração a você que ficou até o final deste vídeo. Sua presença aqui é mais do que especial. É um sinal de que você, assim como o prisioneiro da caverna de Platão, está disposto a questionar as sombras e buscar a verdade que se esconde além das ilusões do cotidiano. Agora gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Permita-me compartilhar uma breve história para expressar minha gratidão. Imagine-se como um explorador, navegando em um oceano desconhecido, onde as águas representam o conhecimento. Cada vídeo, cada reflexão, é como um farol que te guia, mas é a sua coragem, a sua persistência em seguir adiante, que realmente faz a diferença. Você não apenas assistiu,
mas mergulhou nas profundezas do pensamento filosófico, nadou contra a correnteza das convenções e, como um verdadeiro buscador, continuou avançando quando muitos teriam parado. Ao longo dessa viagem, o conhecimento se revela como uma paisagem vasta e cheia de segredos, e você, ao decidir continuar até aqui, provou ser um verdadeiro viajante desse mundo de ideias. Não é a chegada que define essa jornada, mas sim cada passo, cada questionamento. Às vezes, as respostas podem parecer distantes ou difíceis de entender, mas é na busca incessante que encontramos o verdadeiro sentido. Você faz parte de um seleto grupo de pensadores que desafiam o comum, e isso me faz sentir imensamente grato por compartilhar essa experiência com você. Esse vídeo é um convite, não apenas para aprender, mas para transformar, e você aceitou esse desafio. Sua busca pelo conhecimento ilumina o caminho não só para você, mas para todos ao seu redor. É essa luz, essa sede de sabedoria, que nos conecta em uma jornada de descobertas cada vez mais profundas. Agora, se você também acredita que essa jornada vale a pena ser compartilhada com mais buscadores, curta este vídeo e deixe seu comentário. Compartilhe suas reflexões. O que você viu ao olhar além das sombras? E se ainda não está inscrito, faça parte dessa comunidade de exploradores do conhecimento. Junte-se a nós para continuar navegando por mares desconhecidos, porque o próximo farol pode estar mais próximo do que você imagina. Cada curtida, cada inscrição e cada comentário é como uma nova onda que nos leva ainda mais fundo nessa aventura intelectual e espiritual. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdade está ao alcance de quem ousa questionar. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.